A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Como estavam aqui no último domingo? Acredito que todos? Amém. Eu falo sobre o livro de Ageu, capítulo 1, uma mensagem importante, uma mensagem valiosa. E eu lembro do início, foi falado sobre juízo, mencionou Noé, o povo foi achado em falta, mas o lugar seguro estava dentro da arca. Assim também o juízo veio no Egito, e aí a terra de Gósen também participava ali de um lugar seguro para o povo de Israel. E colocando mais a respeito do juízo, isso nos remete a um julgamento, a um juiz, né? E a ação de julgar vem de decidir e passa por alguns pontos antes que essa decisão aconteça. Essa tomada de decisão, essa atitude, ela passa por caminhos antes. Primeiro a gente geralmente avalia a situação, entende, faz ali algumas comparações, tira conclusões e então a gente decide. Assim também é no meu serviço, a cada ocorrência, uma ocorrência de acidente, de trânsito, eu preciso avaliar a cena, eu preciso mostrar, porque a gente fala de cinemática, ver o que ocorreu, se o lugar está seguro, fazer as comparações nos treinamentos e outras ocorrências que eu tive e participei, para que então eu tome uma decisão acertada, uma decisão que é diferente no caso de uma pessoa que é vítima de uma descarga elétrica e ela está ainda tendo uma descarga elétrica. Na cena avaliada eu não posso tocar diretamente. Então todo o processo de julgamento, ele passa por essas avaliações, essas considerações, essas comparações, considerações e tomada de decisão. Também não é diferente no juiz, quando ele pega os laudos, as folhas, as provas, as testemunhas, para então fazer as avaliações, comparações, assim também nas vendas. Ei Marlene, me vende essa quantidade de perfume, de creme, que vai dar X valor. Mas aí você não conhece as pessoas e fala assim, calma bombonzinho, não é assim que funciona. Então você precisa de pagar uma entrada, pagar X valor, vamos ver quem são as suas referências, para que então eu venda para você. Também no ramo da administração não é diferente, o julgamento acontece na saúde financeira da empresa, dos balancetes. Se está tendo prejuízo, alguma coisa tem que ser tomada, sanada, para que a saúde da empresa não venha a falir, essa empresa continue. E com Deus também não é diferente, Ele nos chama para ser juiz. Assim como nos tempos de juízes foram levantados homens, mulheres como Débora, também julgamos, mas julgando segundo a reta justiça, conforme está em João 7. Então o julgamento ele está presente nas nossas vidas em todos os momentos, não é diferente também na Bíblia. Então, nesse momento, vai acontecer um julgamento perante a palavra. Essa situação nos vai colocar no banco do réu, onde a gente vai ser ali uma pessoa a ser avaliada e também co-participar com o juiz na deliberação final, se a gente vai ser achado em falta ou não. Então, nessa pena proposta que nos vai ser imposta, que a gente possa vir com um coração alegre, com um espírito disponível para se beneficiar de cada açoite que a gente receber neste momento. Mas também que a gente possa perceber a mão de Deus agindo, fortalecendo a nossa alma, fazendo com que as preocupações do mundo, aquilo que é visível, perca a influência, perca o poder, e o invisível, a presença de Deus, possa se tornar cada vez mais real em nossas vidas, se tornando cada vez mais presente neste momento, para que a alegria do Espírito Santo transborde a nossa vida e pratique uma mudança. Então, que esse seja o foco. A mensagem do último domingo nos provoca uma resposta.
nos provoca uma atitude a ser tomada. Assim também vai ser a palavra de hoje. Então, a gente abre em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Então a mensagem de Deus hoje fala sobre mutualidade, reciprocidade, uma atitude, uma disposição do coração sincera em retribuir todos os as bem-aventuranças, as bênçãos que Deus nos proporciona. Então a mensagem de hoje também pode ser chamada de lei da semeadura, assim como o mundo define como princípio de Mateus. O mundo, alguns autores, escritores, melhor dizendo, definem essa palavra como princípio de Mateus, baseado em Mateus 25, 29, que diz: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Essa é a mensagem final da parábola dos talentos, onde o trabalhador trabalha e tem um que esconde o talento em terra, e no final os irmãos sabem o que acontece. Assim também como pastor, eu partilho da mesma visão, opinião a respeito da doutrina que prega sobre aqueles que foram escolhidos para ser salvos. Eu não concordo, eu tenho uma total aversão a respeito desse tema. Então, hoje eu vou falar muito especificamente sobre a responsabilidade humana, o dever do homem e aquilo que ele tem em suas mãos o poder de decisão, a responsabilidade compartilhada nas decisões que acontecem. Então, ao longo da Bíblia, do Velho e Novo Testamento, estou perto de terminar a quinta leitura, eu sempre procuro padrões, e esse tema sempre me chamou a atenção a respeito dos padrões que acontecem sobre a responsabilidade humana compartilhada com Deus. Em 1 Samuel 2:30 diz: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezarem também eu desprezarei. Então a gente já percebe uma lei de causa-consequência, uma lei de mutualidade, uma lei de reciprocidade. Em Levítico 26 é bem claro, e é praticamente todo o capítulo vem falando sobre obediência e bênção versus a desobediência e o castigo, as maldições. Ao longo do capítulo 26 de Levíticos são listados mais de 20 bênçãos a respeito do que o povo de Israel pode se for obediente, ao passo que os castigos, eles acontecem também. E antes do castigo ser exponencialmente afligido, aumentado 7 vezes, Deus sempre tem a sua mão de misericórdia, sempre se aproxima do povo para a mensagem do arrependimento, para a mensagem da restauração. São 4 vezes que se aumenta o castigo em 7 vezes, mas sempre antes de acontecer o castigo aumentado em 7 vezes, sempre tem a mensagem de Deus para a reaproximação, para o arrependimento, porque a mensagem do juízo não tem a ver com Deus sádico, com Deus que se contenta em ver o seu filho sofrer. Apesar do amor incondicional de Deus, ele reage às consequências das nossas ações. Ele não está refém das nossas ações. É importante frisar isso. Deus não necessita em nada de nós, ele é suficiente em si mesmo, mas as nossas ações, elas precisam ter consequências, e elas têm consequências, e isso é muito bem relatado em diferentes textos do Velho Testamento, do Novo Testamento também. Então, todos os castigos que acontecem,
no povo de Israel no Velho Testamento sempre tem a precedência, sempre tem um atalaia disposto a alertar o povo sobre a corrupção que eles estavam vendo, sobre a apostasia que eles estavam vendo dia após dia. Então é importante que a gente avalie, assim como no juramento, avalie o nosso coração. Deus sempre, no final do capítulo 26, Deus ele traz a tônica da aliança. Assim como também existe aliança no Novo Testamento, nós somos o povo incluído na videira, no enxerto, assim também o povo de Israel tinha uma aliança anterior. Deus sempre traz à memória essa aliança. Essa aliança, ele sempre reforça que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele cumpre. Então, todas as promessas, bem-aventuranças que estão dispostas e ao nosso alcance, já é nosso. Basta que a gente avalie o nosso coração e seja intencional na mudança. Que a gente consiga corresponder, ter essa disposição de honrar a Deus. Segunda Crônicas 15:1 diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Segunda Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com ele. Em algumas versões, cujo coração é totalmente dele. Então aqui a gente vê que a disposição do nosso coração, ela sempre é avaliada. Deus passa por toda a terra com os seus olhos, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Então aqui a gente não tem aquela malandragem do ser humano, ou o jeitinho brasileiro, de que eu posso barganhar com Deus, eu posso fazer a obra de Deus, porque Mateus está dizendo que existe um princípio de causa e consequência e eu vou ser feliz no futuro. Não. Deus avalia a intenção do coração. Deus busca adoradores que o adorem com espírito e verdade. Ele passa por toda a terra, buscando corações que de fato sejam seus totalmente. Então, nesse segundo ponto, a gente aborda a intencionalidade do coração. Não importa você fazer o fazer, se o seu coração não está inteiramente alinhado com o propósito divino, disposto realmente a honrá-lo. Então, a chave daqui desse versículo é o coração. Então, como a gente veio falando na IBD, e a gente trabalhou bastante no ano passado a respeito de revelação progressiva, a gente percebe que a revelação já em Crônicas já tem evoluído bastante nesse sentido. O coração que Deus busca, aqui já em Crônicas, a gente percebe que não é qualquer coração. É um coração que seja totalmente dele. Não adianta a gente tentar dar um jeitinho que não vai funcionar com Deus. Deus é soberano, Deus conhece tudo, conhece a todos, conhece as intenções do coração. E a mensagem muito enfatizada desde o princípio, desde o Éden, é relacionamento, a intimidade, a profundidade com Deus. Isso é muito bem abordado em diversos versículos. Eu poderia citar vários deles, mas ainda não esgotaria o assunto, porque Deus, ele quer um relacionamento profundo. E muitas palavras utilizadas para relacionamento íntimo, de conhecer a Deus, vem justamente do conhecer homem e mulher, no sentido de estar realmente íntimo, ligado a Deus. Então, que a gente tenha realmente um coração disposto e a intenção, a disposição seja de fato honrá-lo com todo o nosso coração. Então, o amor de Deus, e aí é o terceiro ponto, ele é muito bem entendido por todos os cristãos. A gente entende que Deus nos ama. A gente entende o nosso valor para com Deus. Mas nem por isso a gente faz o que quer. Ou pensa que pode fazer o que quer. Não é assim que funciona. Deus realmente é amor, mas também é justiça. E
a segunda face da moeda, e a primeira que Deus nos ama, é o quanto nós amamos a Deus. Os dois assuntos devem ser tratados simultaneamente. Não é possível falar que Deus nos ama no relacionamento e a gente não consegue corresponder a Deus o mínimo possível. Então, as duas faces da moeda, os dois lados, existe amor. Amor para com Deus e o amor de Deus para comigo. Então, é importante que a gente faça essa avaliação para não cair no erro já cometido no Novo Testamento e isso dar graça com libertinagem. E a doutrina que a gente é predominante, Deus não tem os seus preferidos. Se ele tivesse, eu queria que só eu fosse preferido, mas não é assim. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Então é o terceiro ponto que eu venho abordar com os irmãos. E aí eu trago Números 14 e 24, um exemplo bíblico de um homem que viveu e foi contra a maré, Caleb. Números 14 e 24 diz: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência o possuirá. Caleb era um dos 12 espias, Os espias voltaram com as informações a respeito da terra prometida, e o relatório da grande maioria não foi positivo. A gente percebe a atitude grande de Caleb, porque a gente vê isso todos os dias no nosso meio. Quando uma pessoa se levanta e outra pessoa concorda com ela e outra concorda, a tendência é que todos concordem, mas Caleb vai em direção oposta. Ele toma uma atitude que é contrária àqueles relatórios. Ele bate de frente e depois Josué reforça a ponto de o povo falar que tem gigantes, a terra é uma terra que devora os seus moradores, e até falar que a terra é ruim, sendo que é uma terra prometida, uma terra que desde o Egito é uma terra que emana leite e mel. E mesmo assim o povo se viu influenciado pelo relatório daqueles espias, os 10 espias que falaram que a terra não era boa, que teria que lutar com gigantes, que seria difícil. Mas o povo de Deus nunca foi conhecido pela força física ou por qualquer atributo que o mundo considere valioso. O povo de Deus sempre foi conhecido pelo simples fato de Deus dominar todas as situações na vida deles. Assim também foi Davi na batalha com Golias. O grande vencedor não foi Davi. Naquela batalha onde Saul era o mais alto em Israel, os homens mais altos batiam os seus ombros, Davi vem, não tinha idade militar, foi levar comida para os seus irmãos e, munido de fé, ele tem uma atitude. A atitude revela a fé de Davi. Uma fé que fala assim: cara, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Então ele, munido de fé, e a fé é o fim do fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das que se esperam. Ele tem essa fé, assim como os grandes homens da fé, Abraão, e ele vai. A grande vitória não é de Davi, a grande vitória é de Deus. Humanamente é claramente impossível um garoto, e muitos relatam que ele poderia ter em torno de 15 anos, vencer um homem já formado em batalha. Mas através daquela fé, através daquela força que ele arranjou de Deus, a vitória veio. Mas não veio por causa de Davi, ela veio por conta da fé que Davi depositou no Deus que é gigante. Assim também devemos colocar toda a nossa fé, e a nossa fé, ela precisa também ser manifestada em atitudes. Então, palavras como o de Ageu 1 nos fazem parar para refletir, avaliar o nosso coração, avaliar se o nosso coração está alinhado com o propósito de Deus, se o nosso coração está alinhado com o mundo,
está considerando tesouros corruptíveis ou incorruptíveis. Mas a reciprocidade também não para por aqui. Tem outros textos. Salmos 18, 25 diz: para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Então aqui também tem uma mutualidade, reciprocidade. Deus não se mostra fiel para quem é puro, Deus não se mostra puro para quem é fiel. E para quem é perverso, Deus não tem nada para mostrar, porque não há perversidade nele. Ele se mostra inflexível, não há sombra de variação em Deus. E graças a ele não é flexível, se mostra inflexível mediante as falhas que cometemos constantemente. Porque através dessa inflexibilidade é que podemos ver o que realmente importa, o que realmente é o seu caráter, imutável, grande e imensurável. Então, é um desafio que a gente mergulhe cada vez mais nessa lei de reciprocidade, de mutualidade. O nosso destino, e aí posso citar João 3,16, não vem com o amor incondicional de Deus. O nosso destino, ele é traçado pelas nossas atitudes também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para todos. Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nascemos em pecado, separados, sentenciados a uma morte eterna. Mas se eu não tenho uma fé que deposite nele a crença de que ele pagou os pecados por mim, a minha consequência também virá. Então, apesar de ele me amar incondicionalmente, a consequência da minha ação de crer ou não crer vai determinar o meu destino. A gente percebe também um texto muito conhecido, muito citado, mas que também a gente percebe a relação causa-consequência, mutualidade, reciprocidade. E diante dessa lei de mutualidade e reciprocidade, fica a pergunta muito fácil de responder: Deus tem limite? Deus não tem limite. Logo, o limite está em nós. Se você está experimentando algo, seja grande ou pequeno, isso pode aumentar? Pode aumentar. Isso vai depender da sua busca. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Busque a Deus e você o achará. Obedeça a Deus e você terá bênçãos. Então, quando eu entendi plenamente, eu movido de uma intenção verdadeira e sincera com Deus, eu pude presenciar uma mudança de chave na minha vida. E isso me acompanha até hoje. Estou muito disciplinado quanto a isso, por mais que exista a salvação, e é pela graça, eu acredito totalmente nisso. Existe um sistema de recompensa no reino espiritual. Isso não é eu que estou dizendo, é a própria palavra que está dizendo. O galardão existe, a recompensa existe. Existem diferentes colheitas. Ninguém pode participar, ninguém pode colher aquilo que você plantou. Se você está plantando algo com Deus, está gastando tempo, está sendo disciplinado, tem a intenção correta no seu coração, está alinhado com o propósito de Deus, está ungido, tem o beijo de Deus para aprovar essa busca, essa atitude, você vai ser recompensado perante isso. Não existe uma pessoa que pode surfar numa colheita que não foi dela. E a gente vai relembrar
Ageu. Vamos ver se encaixa na lei da reciprocidade. Ageu 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Versículo 10. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Eu fiz vida seca sobre a terra, não foi o diabo, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, fizeram o quê? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Então a resposta de Deus para estar conosco, ou estar novamente conosco, aqueles que não sentem mais a presença de Deus, precisa partir de um realinhamento, de um redirecionamento da nossa vida. Então essa palavra, ela vem fortalecer aquilo que foi dito, não vem para complementar, porque a palavra do pastor, ela já traz um aspecto de chamar o povo a uma atitude, mas ela vem no sentido de pegar na mão e conduzir os irmãos a realmente uma mudança de mente, a um arrependimento sincero, para entregar para Deus nada menos que o melhor.